Olá a todos, parafraseando o meu amigo aqui do Observatório da Televisão, Rodrigo El, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da Televisão no Observatório da Televisão, como todas as quintas, recordando momentos e figuras marcantes da história da nossa TV, relacionando com o que nós estamos vivendo hoje em dia, tá certo? Antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e fique por dentro das notícias do mundo da televisão, tá ok? Hoje, o nosso assunto é uma figura que é muito querida, talvez já tenha sido um pouco mais, e acontecimentos recentes abalaram essa relação de décadas com o público de teledramaturgia. José Maier, uma figura hoje para muitos repulsiva até. Muita gente não quer mais saber de José Maier fazendo televisão e ignora mais de 30 anos de carreira desse ator que é de uma representatividade inegável na história da nossa teledramaturgia, perdão. Na terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019, portanto, anteontem, a TV Globo divulgou oficialmente a informação de que José Maier não fazia mais parte dos seus quadros profissionais. Essa relação se iniciou em 1983, na novela Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, conforme esse comunicado. Mas antes disso, José Maier já havia atuado na emissora em outros trabalhos. Acredito eu que eles tenham feito referência ao momento em que ele passou a ser contratado efetivamente da emissora, relação que se findou justamente agora, né? Antes de 1983, José Maier havia atuado como a voz do burro falante na primeira versão global do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre os anos 70 e 80, e feito uma ponta na novela Chega Mais, de Carlos Eduardo Novaes e Walter Negrão, em 1980, como um repórter que entrevista a personagem Águida, vivida por Renata Fronzi. Essa cena foi resgatada pelo Video Show nos seus bons tempos. E, na época, ele vinha de pequenas participações nas séries da casa, como Malu Mulher e Carga Pesada. Em 1982, ganhou sua primeira grande chance como Jorge Fernando, um bandido na minissérie Bandidos da Falange, de Agnaldo Silva e Doc Comparato, e em seguida fez a novela Guerra dos Sexos, no papel de Ulisses, um rapaz que sonhava em subir na vida como lutador, como pugilista. E consegue, no desfecho da novela, ao lado da sua amada Lucilene, vivida por Helena Ramos, que já era apaixonada por ele desde quando ele só tinha olhos para Carolina, a moça dissimulada, personagem de Lucélia Santos. José Maier galgou em sua carreira vários postos, desde o galã jovem até o galã mais maduro, na fase que nós conhecemos do José Maier pegador, que pega todas as mulheres solteiras ou não do elenco das novelas. As novelas de Manuel Carlos, das quais o ator participou, reforçaram essa figura do José Maier machão e pegador. E, quem sabe, até certo ponto, tenham influenciado num julgamento público que ele tem sofrido nos últimos 2 anos, que está na geladeira, desde que foi envolvido em denúncias de assédio sexual nos bastidores da novela A Lei do Amor, que foi, até agora, a sua última, no papel de Tião Bezerra, um dos vilões da história. José Maier ganhou seu primeiro protagonista em 1987, na minissérie O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, inspirada no texto teatral de sua autoria, mas que só foi exibida em 1988, quando já estava no ar a sua primeira novela como protagonista, Fera Radical, de Walter Negrão, recentemente reprisada pelo canal Viva, no papel de Fernando, que fazia par romântico com Cláudia, personagem de Malu Mader. Entre Bandidos da Falange e Fera Radical, ele participou, além de O Pagador de Promessas, das novelas Partido Alto, de Agnaldo Silva e Glória Pérez, A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, Selva de Pedra, um remake da obra de Janete Claire, escrito por Regina Braga e Eloy Araújo, e Hipertensão, outra novela de Ivani Ribeiro, esta não desde o começo. Seu personagem Raul entra pelo meio. A partir de Fera Radical, o status de José Maier na teledramaturgia da TV Globo subiu, e ele continuou sempre ali no núcleo dos protagonistas das histórias nas quais ele tomou parte. Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Agosto, que particularmente eu considero uma grande minissérie baseada na obra de Rubem Fonseca, no papel do comissário Matos, que investiga um crime que tem relações possíveis com a morte e a crise política do momento de 1954, quando o presidente Getúlio Vargas se suicidou.
E Pátria Minha, em 1994, um dos personagens que tentaram o sonho americano ao saírem do Brasil e irem morar nos Estados Unidos, A Indomada, atualmente em cartaz no canal Viva, são muitos os trabalhos da carreira de José Maier, consolidando-se como um símbolo sexual junto às mulheres, como um modelo para os homens e como um dos grandes atores do cenário artístico brasileiro desde os seus tempos de teatro, quando ainda não era conhecido do grande público, né? Para quem não sabe, José Maier teve uma extensa carreira no teatro mesmo antes de trabalhar na televisão. E além de ator, também produzia, era até cenógrafo das peças lá em Belo Horizonte, onde ele foi viver antes de se transferir para o Rio de Janeiro. Ele nasceu no interior de Minas e agora em 2019 vai completar 70 anos de idade. Os mais jovens devem se lembrar de José Maier em personagens como Pedro, de Laços de Família, satirizado com relinchos de cavalo pela turma do Cacete Planeta, o Dr. César, de Mulheres Apaixonadas, o mesmo o padeiro Martinho, de Meu Bem Querer, Greg, o administrador trapaceiro dos negócios de Tide, Tarcísio Meira, em Páginas da Vida, e o par de Thaís Araújo em Viver a Vida, quando ela fez a sua Helena. Marcos era o personagem de José Maier. Em personagens mais malucos beleza, como Augusto César de A Favorita e o Pereirinha de Fina Estampa, José Maier demonstrava que era mais do que um galã. E de fato é. Mas ficou um pouco estereotipado por essa figura do homem maduro, bonito e desejável, que mesmo as mulheres mais jovens dos elencos tinham uma queda por ele, uma tendência a se relacionar com ele. Essa figura de José Maier, como eu disse há pouco, deve contribuir até certo ponto para a forma como ele é encarado hoje. As denúncias que envolvem José Maier, que competiram não só para o seu afastamento recente das novelas, como para o fim desse contrato com a TV Globo, nesta semana, não chegaram às raias da justiça. Ele não foi indiciado, mas as decisões administrativas da emissora levaram em conta o que foi declarado pela figurinista Suslem Tonani em 2017, e, por essa razão, a imagem do ator ficou arranhada, seja verdade ou não, e não estamos dizendo aqui que não seja. Mas a carreira de José Maier não pode ser deixada de lado naquilo que ela já produziu de interessante, de marcante, de respeitável, e nas mostras que ele já deu do seu grande talento como ator. O julgamento público é muito forte. E é claro que, tendo em vista que sejam verdadeiras as declarações que envolvem José Maier, inclusive vindas não só da figurinista, mas também de outras pessoas que se manifestaram na ocasião, é muito complicado para a emissora manter o profissional no ar, porque não pega bem, né? Nós temos um caso recente, não de ator, mas de jornalista, William Vac, que também não pegou bem mais para a emissora naquela ocasião, e acredito que futuramente, mantê-lo nos seus quadros. Embora, no caso de William Vac, haja registros que comprovam publicamente a veracidade daquelas acusações, não é? E ao mesmo tempo em que houve outras manifestações que corroboraram com as denúncias que envolveram José Maier, houve também quem se pusesse em defesa do ator. É muito complicado o julgamento público que inevitavelmente ocorre quando nós não somos as figuras envolvidas na questão e temos apenas justamente as declarações de parte a parte. Então, é temerário dizer que José Maier tem culpa ou que não tem culpa, levando-se sempre em consideração que a culpa foi aceita como verdadeira pela própria emissora, que agora o desliga de seus quadros. Mas é possível que nós analisemos, encaremos a carreira desse ator, que já nos foi tão querido ou mais querido do que é hoje, sem deixar que a visão que temos dele hoje interfira nesse julgamento? Até talvez. Além desses trabalhos que eu citei, há muitos outros. Império, presença de Anitta e uma série de aparições na televisão, como em A Vida Como Ela É, na pele de um tio machista que não aceitava um sobrinho interpretado por Caio Junqueira, que era levemente afeminado, criado numa casa só por mulheres, liderada por Ioná Magalhães, no episódio O Delicado, alguns de vocês talvez se recordem disso, e muitos outros trabalhos. Mas a carreira de um ator que seja envolvido em grandes polêmicas, como
José Maier, nosso tema de hoje, Regina Duarte, que tem desagradado tantas pessoas com suas manifestações políticas, Maitê Proença, na mesma linha, e outros. Até que ponto a nossa percepção do talento dessa pessoa é prejudicada pela conjuntura da vida real que a envolve de um dia para o outro? Essa é uma questão que rende pano para manga, porque a carreira desse profissional não é apagada e nem pode ser diante daquilo que acontece com ele no âmbito real. Então, é claro que, de hoje em diante, a nossa percepção sobre A ou B se modifica, mas o que essa figura representa para a teledramaturgia sempre deve ser levado em conta. E aqui não queremos dizer que, por levar em conta sua importância para a teledramaturgia, seus eventuais malfeitos devam ser ignorados, mas sim muito bem averiguados e investigados com todos os envolvidos para que as devidas punições sejam de fato aplicadas e que essa ranhura, essa nódoa que sobra, possa ser justificada ou se dirimir. José Maier fica como um grande exemplo para que, em casos semelhantes no futuro, a TV Globo já dá mostras de como agirá, sem dar margem a dubiedades. Geladeira e dispensa parece ser o caminho natural de outros casos semelhantes, envolvam ou não questões sexuais. Mas é um ator que fará falta na teledramaturgia pelo seu talento e que quem o admira provavelmente não gostaria de ver em circunstâncias como as que nós temos visto nos últimos anos. Esse foi mais um TBT da televisão aqui do Observatório da Televisão. Inscreva-se no nosso canal, volto a dizer, volto a pedir, para ficar por dentro aqui de tudo sobre o universo da televisão, reportagens, notícias, críticas, entrevistas e na próxima semana tem mais. Um abraço, tchau!